Desde menino, né, eu tinha, sei lá, meus 4, 5 anos, talvez um pouco mais, eu sempre tive o desejo de conhecer meus avós, né? Porque eles moravam na Itália. Meu avô já era falecido, meu avô paterno, desculpe, meu avô materno. Ele, na realidade, faleceu enquanto minha mãe estava grávida de mim. E ela só descobriu que estava grávida quando meu avô faleceu, porque ela já tinha... Minha irmã tinha nascido no ano anterior e ela ainda estava num período quase que de resguardo, né? E ela engravidou novamente e não sabia. E como foi um baque muito grande para minha mãe, então isso eu fui descobrir quando eu fui fazer microfisioterapia, porque eu fui questionar depois, porque eu não sabia o que tinha acontecido, né? Aos 3 meses de gestação, então meu avô materno já havia falecido. E sempre tive um desejo muito grande de conhecê-lo, né? As fotos e tal, eu sempre tive muito presente isso. Tinha o meu avô paterno que estava no Brasil, mas a gente tinha pouco contato. E ele também faleceu, eu tinha 7 anos, 7 para 8 anos, então tive pouco contato. E eu tinha a oportunidade de conhecer minha avó. Aos 15 anos, minha mãe foi, de uma hora para outra, decidiu visitar minha avó. Mas ela não tinha condições de levar os 3 filhos, então ela não levou nenhum, né? Ela podia levar um, mas ela não fez nenhuma discriminação. Ela tratou igualmente, né? E eu não fui. E a minha avó faleceu um mês depois que minha mãe voltou ao Brasil. Então eu sempre tive esse desejo de entender, de conhecer. E eu já fazia o organograma, não é organograma, esqueci o nome agora, árvore genealógica da família, né? Eu tenho esses meus escritos desde aquela época, são 40 anos de anotações, não mais, quase 50 anos de anotações. E eu fui fazendo, construindo. Quando eu fiz a minha primeira estada na Itália, aí sim eu aprofundei ampliei o conhecimento da família e fui perguntando aqui, acolá, fui botando dados, e aí fui juntando isso, sempre querendo saber mais informações. E chegou um determinado momento que eu montei até as questões genéticas de algumas doenças familiares, como elas foram se repetindo, né? Até chegar à doença do meu pai e dos demais familiares, eu entendendo melhor como isso tudo estava correlacionado, né? E isso sempre me motivou muito. E eu acho que se reuniu esse meu interesse pelas culturas, pela língua, e aí o conhecimento da família, dos ancestrais. Aí quando eu fui na cidade onde meus pais nasceram e viveram a vida toda antes de vir para o Brasil, eu quis fazer os mesmos caminhos que minha mãe fazia para ir para o mercado, ou para ir da cidade para o sítio onde eles moravam. Eram 2 horas de caminhada. E não era uma caminhada retilínea, eram montanhas, né? E eu fui fazendo esses caminhos. Os meus pais, eles eram pequenos agricultores, eles produziam e vendiam o que produziam, mas nem sempre era um mercado na cidade deles. Se fosse na cidade deles, eram 2 horas a pé com um cesto na cabeça, ou nas cidades vizinhas. Então minha mãe sempre contava isso, porque na cidade deles não tinham alguns produtos, então eles levavam os produtos que eles produziam e compravam aquilo que era já naquela época industrializado, que eles não tinham. Pouca coisa, né, mas tinha. E aí, quando eu vou a primeira vez à Itália, em 87,
Eu falo, bom, eu quero entender mais. Eu fiz um curso de língua e literatura italiana no Instituto Dante Alighieri, em Florença. E lá eu comecei a pesquisar os livros de história. E aí acabei comprando livros de história da Itália, da região sul e da Calábria. E visitando o vilarejo dos meus pais, que é a cidade de Papassidero, na Calábria, na província de Cosenza, eu descobri 2 livros que uma professora tinha escrito, junto com uma outra pessoa, sobre as famílias da região, mas fazendo já uma retrospectiva histórica. E aí eu encontrei alguns nomes das minhas origens, né? A minha mãe é da família Paulino e família Oliva. Meu pai, família Maiolino e Avena. E aí eu fui descobrindo lá atrás, desde o século XIV, XV, como foram evoluindo. E a própria evolução da Idade Média, dos feudos, né? Como a terra era repartida, como as pessoas trabalhavam. Aí fui entender algumas palavras do dialeto dos meus pais, as palavras da culinária, né, típica. Recentemente eu fui olhar isso com mais detalhes e eu descobri essa confluência da Península Itálica de tantos povos, e que o dialeto, não só da língua normal, mas do cotidiano da gastronomia, está muito ancorada com tudo isso. Então, as palavras dialetais de pratos típicos que nós consumíamos e que minha mãe continuou fazendo até morrer, esses pratos, foi muito importante para mim. Isso também, desde pequeno, me motivou a curiosidade de saber como é que os pratos eram feitos. Então eu acompanhava meu tio-avô, que era um exímio cozinheiro, porque ele trabalhou no Exército, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Ele era cozinheiro. Então ele fazia uns minestrones, polenta, essas coisas. Fantástico. Minha mãe, ela fazia coisas mais elaboradas. E eu sempre estava de ajudante para amassar, né? No rolinho lá, o rolinho já era mais estruturado antes. Minha mãe amassava como é que se chama hoje? Um rolo, né? Mas hoje é tudo mais sofisticado. Lá era um rolo um cabo de vassoura bem acabado, em cima de um outro pedaço de madeira, ela esticava a massa na mão. Então eu fui aprendendo, e esse meu gosto pela gastronomia, e a minha curiosidade, as minhas invenções na cozinha, tem esse lastro também. Então é tudo junto e misturado, como eu falei. O que nós somos hoje é resultado de tudo que nós experienciamos desde o nascimento, mas não só. Essa é só uma etapa. Mas quem veio antes de nós? Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, tataravós, tetravós e todas as gerações desde os primórdios. Né? Nós somos todos Homo sapiens, que evoluíram de outros tipos de seres humanos, né? Então, e nós chegamos até aqui por meio de uma linhagem, cada um de nós por uma linhagem masculina, né, que é representada pelo pai, e pela linhagem feminina, representada pela mãe. E todos os que vieram antes. Então, esse reconhecimento e esse agradecimento e a honra que a gente deve ter por isso
eles são fundamentais, porque isso nos dá ordem. Entender isso reorganiza tudo na vida da gente, né? Claro que muitos fazem isso naturalmente ou intuitivamente, só que nós temos já muitas perspectivas e abordagens terapêuticas que nos levam a aprofundar esse conhecimento, né? Muitas das questões que nós temos hoje de dificuldades, de problemas, de diversas ordens na vida, elas podem estar relacionadas, sim, com o que aconteceu, que estava confuso, que estava emaranhado, que estava escondido, segredos, problemas, que as pessoas têm vergonha de falar, de expressar, porque existem tabus, existem abusos, existe uma gama enorme de questões, né? E eu tomei maior conhecimento, eu sempre gostei, desde adolescente, eu lia, porque eu não concordava com muitas coisas da própria, eu sou de formação católica, né? Meus pais católicos, fervorosos, minha mãe devota de Santo Antônio, e sempre muito religiosa, mas eu não concordava com algumas coisas, porque eu achava que não batia com o meu pensamento. Então eu comecei a ler outras coisas. Aí fui ler filosofia oriental, li Krishnamurti, depois eu conheci um pouco a Rosa Cruz, achei interessante, mas não era nada que me chamava. E comecei a chegar mais próximo da doutrina espírita, eu gosto muito das questões, estudei, me desenvolvi em alguns aspectos, mas também eu não me vinculo a nenhuma delas. Eu acredito num ser maior, chamado de Deus. Eu acredito nessa verdade universal. E cada um segue aquilo que melhor condiz com a sua realidade, com o seu contexto. E esse processo de autoconhecimento é muito importante que a gente saiba de onde a gente veio, porque é aí que estão as nossas âncoras, né? O que nós somos hoje é resultado de todos que nos antecederam, fizeram, e alguns que fazem, né? Então esse reconhecimento, agradecimento e honra, ele, para mim, é constante. E, sobretudo, nesses últimos 20 e poucos anos, quando eu efetivamente começo a estudar uma metodologia de autoconhecimento, o Pathwork, que é a que me dá lastro, né? Fiz todas as etapas de formação, agora eu concluo a última grande etapa, que é a formação de Helper, mas já fiz a formação de facilitador. Mas essa é a grande, ou a que dá maior lastro, mas ela também foi feita e, ao mesmo tempo, tendo conhecimento de outras perspectivas, né? Por exemplo, desde menino também eu sempre gostei da astrologia, e desde os meus 25 anos eu faço, junto com uma astróloga, que aí evoluiu também ao longo do tempo, o meu mapa astral e a minha revolução solar anual. Não fiz todos os anos, evidente, porque a gente pula alguns, né, por questões de outras, mas o ideal é fazer todo ano. E nesses últimos 25 anos eu conheci mais a fundo a metodologia do Pathwork, mas também constelações sistêmicas, que trabalha muito nessa questão que eu já relatei da ancestralidade, né? De reconhecer, agradecer e honrar aos nossos antepassados. Também uma outra abordagem que surgiu, que se chama movimentos essenciais, que ela utiliza
como fonte Pathwork, as constelações sistêmicas, a abordagem fenomenológica e outras questões que fazem com que esses movimentos essenciais nos ajudem a entender determinados comportamentos, atitudes, reações que a gente tem. Então, isso tudo foi se reunindo e quando eu fiz a formação de movimentos essenciais, eu conheci uma colega que também era astróloga. Eu não sou astróloga. Ela era, além de tudo, ela era astróloga, ela era consteladora, estava fazendo movimentos essenciais. E aí nos conhecemos, aí depois eu resolvi refazer o meu mapa com ela, meu mapa astrológico, mapa natal, e a revolução daquele ano. E desde então, nós estamos fazendo isso. Então, o primeiro que eu fiz com ela foi fantástico, que foi... aliás, o mapa eu fiz antes, mas depois ela fez, para mim, uma constelação com os planetas do meu mapa. E foi no meio de um bosque. Foi com um grupo de pessoas, cada um representando os seus planetas. Foi maravilhoso. E depois disso, como resultado de todo o processo de autoconhecimento por meio dessa abordagem, eu fiz com ela uns 2 ou 3 anos, foi a Roda da Vida. A gente estudava cada casa do meu mapa ao longo do tempo. E aí, acho que a gente fez isso durante quase um ano. E ela, ao longo desse tempo, foi me comentando de um trabalho que ela tinha feito com ela, que era o processo autobiográfico, mas que ela incluiu no processo dela também os conhecimentos de astrologia. Então, para cada setênio, ela incluía a análise do mapa do início do setênio de vida. E que ela estava estruturando isso de forma a poder oferecer para as pessoas. Que ninguém vinha fazendo nada do gênero e tal. Falei, que legal, quem sabe um dia eu faça. E esse ano, no início desse ano, que foi um ano bastante significativo, que iniciou com um grande fechamento de ciclo, né, que foi o falecimento da minha mãe, em janeiro, né, no dia do aniversário dela. Então isso gerou digamos assim, uma revolução interna nos filhos, em todo mundo, né? Porque é um fato que não estamos nunca preparados para enfrentar, na realidade. E aí, quando eu voltei e comecei a retomar as coisas aqui, eu conversei com ela que eu tinha interesse de fazer um trabalho complementar, suplementar ao que eu já tinha feito com ela. E aí eu falei com ela, olha, eu tenho interesse de fazer, você já está fazendo aquele trabalho que você estava intitulando provisoriamente de astrobiográfico? Ela disse, olha, eu ainda não fiz, mas se você quiser a gente pode conversar. E assim, conversamos, estruturamos e comecei. Então eu já estou na fase do sétimo setênio. E isso tem sido fantástico para mim. Né? O fato da primeira etapa, que é a manjedoura, de ter reunido todas as informações possíveis que eu já tinha sobre todo o período anterior ao meu nascimento. Então, eu fui reunindo muitas coisas e fazendo uma pesquisa histórico-social, geográfica, cultural, enfim, reuni vários conhecimentos. E nessa época eu já vinha lendo um livro
de um historiador israelense, que fala da evolução da espécie humana, né? Homo sapiens. E aí casou com algumas coisas e eu peguei algumas referências dessa evolução até chegar lá nas origens de Papacídero, a gruta La Grota del Romito, né, onde tinham as primeiras inscrições rupestres da região onde meus pais nasceram. E aí eu revisitei esse material que eu tinha já, as fotos que eu fiz no local, porque eu já havia visitado o local. Então eu fui fazendo uma evolução desde os primórdios até a chegada na Península Itálica. Então, eu estou no processo intenso, significativo, que eu sugiro que todo mundo faça, porque dá uma clareza da trajetória e um ancoramento da vida muito significativo. Quem é Biagio Avena? Quem sou eu? Um viajante em terras movediças. Uma expressão cunhada pela Leila Raposo, que eu acho que me representa, né? Estou caminhando, já fiz alguns caminhos, alguns trajetos, algumas pistas, tenho uma ideia de onde talvez eu possa vir a caminhar, né? Tenho desejos que foram um pouco restritos nesse momento de pandemia, porque as viagens que eu havia programado eu não pude fazer. As viagens do próximo ano, 2021, eu acho que também não poderão ser feitas. Então, eu acho que estou intensificando as viagens outras possíveis no momento, que são as viagens internas, as transformações mais profundas, as transformações externas mais próximas no meu próprio ambiente de residência, atualizando, sobretudo, o espaço que eu já ressaltei em algum momento da área de produção alimentícia da minha cozinha, uma cozinha que está se transformando numa cozinha gourmet, e é realmente um grande prazer estar ali. Então um pouco, eu acho que é um pouco de tudo do que eu já fiz. Uma bricolagem de mim mesmo, né? Eu vejo claramente hoje que eu sou muitas coisas. Definir exatamente quem sou eu acho que eu não sei fazer isso. É mais fácil, talvez, quem me conheça ou quem tenha um contato maior comigo, de poder, talvez, fazer uma descrição parcial, não total. Acho que nem a minha terapeuta conseguiria fazer uma descrição de mim mesmo. Eu acho que eu sou isso. Um ser em constante transformação, que deseja continuar se transformando e, de alguma forma, contribuir para a transformação de quem quiser. Não sei de que forma. Saber até eu sei algumas coisas, mas não sei tudo. Por isso que eu prefiro não definir nada, porque é tudo fluido, né? Eu acho que essa expressão, né, um ser, um viajante, um flaneur, como é a palavra do francês, né, para voltar a minha característica de sofisticação francesa,
mesmo não tendo nascido lá, mas eu tenho um pezinho no sul da França, e o meu processo astrobiográfico de pesquisa me mostrou isso, pela confluência de povos na Península Itálica, no sul da Itália, que eu tenho um pezinho lá na Côte d'Azur. Tem uma cidadezinha com o meu nome, né? É Saint-Blaise, que é o meu nome em francês, que tem a ver com San Biagio, que tem também várias igrejas na Itália, e cuja origem está em Sebastio, na Turquia. Então, eu sou tudo isso. Eu sou como um mosaico bizantino, com pedrinhas, várias pedrinhas, ou como um quebra-cabeças, ou como uma bricolagem, um patchwork, né? Uma colcha de retalhos com vários pedacinhos que foram lindamente bordados, reunidos pela trajetória, pelo caminhar, pelas escolhas, né? Então eu acho que eu sou isso. Eu acho que isso pode, de alguma forma, não fecha, deixa em aberto. Sou um ser em construção.